E bora pro nosso versículo do dia. Vamos alimentar essa alma, meu povo, fortalecer essa sua fé, para que você possa seguir, avançar, crendo que tem um Deus poderoso que está cuidando de você. E acredite, Ele cuida mesmo. Hoje nós vamos de Velho Testamento. Na verdade, eu quero usar um capítulo inteiro, 2 Samuel, capítulo 12 inteirinho, mas são 2 versículos em especial que eu quero usar no nosso versículo do dia hoje. Esse capítulo todo ele fala a respeito da morte do filho recém-nascido de Davi. Versículo 16 do capítulo 12 de 2 Samuel diz o seguinte: Então Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele orou, jejuou. E aí depois que ele ficou sabendo da morte do seu filho, no versículo 20, nos diz assim: Então Davi se levantou do chão, se trocou, se lavou, se perfumou, entrou no santuário do Senhor e o adorou. Bom, a mensagem hoje é muito rápida, prática. Eu não vou ficar me alongando muito, contando o contexto dessa história, porque ela é uma história muito forte, intensa, a respeito de Davi, rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Mas nessa parte específica da sua história, na verdade, conta o momento em que ele caiu, em que ele pecou, enfim. Teve um filho e esse filho adoeceu gravemente, assim, logo que nasceu, e não resistiu e morreu. E nessa passagem que eu citei, os dois versículos, versículo 16 e versículo 20, me chamou muita atenção porque ele pediu a Deus para que Deus salvasse o menino, para que Deus curasse o menino. Mas depois que o menino morreu, sabe o que ele fez? Ele foi e adorou ao Senhor. Nessa história, a gente não só vê que Davi reconheceu o seu erro, o seu pecado, mas nós vemos também que ele aceita a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a vida, sobre a morte, sobre agir ou não, sobre ouvir a oração ou não. Ele aceita a decisão soberana de Deus. E em vez dele se lamentar, se revoltar contra Deus, achando que Deus não tinha sido bom o bastante, porque não tinha ouvido o seu clamor, não tinha atendido a sua oração, a sua súplica, jejum, oração, ele estava clamando a Deus em favor da criança. E mesmo assim a criança morreu. Em vez dele se lamentar e se revoltar contra Deus, pelo contrário, ele se arrumou, foi à casa do Senhor e adorou. Muitas vezes nós vamos à igreja, nós cantamos as canções que são tocadas ali, mas não damos atenção àquilo que nós cantamos. Tem um hino um pouquinho antigo que diz assim: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A gente não presta atenção no que a gente está cantando. E esse hino, ele conta essa história. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Davi fez isso. Não era favorável ao clamor, à oração que ele tinha feito a Deus. Deus não atendeu a sua oração. Mas mesmo assim, dependente da decisão soberana de Deus, que foi contrária à sua oração, ele adorou. Eu acredito claramente que o que fazia Davi ser conhecido como o homem segundo o coração de Deus era isso. Ele tinha um coração rendido a Deus. E independente se as circunstâncias da vida dele, se as situações, se a vida dele estava favorável a ele ou não, o coração dele sempre estava rendido a Deus. Ele se rendia à decisão soberana de Deus. Ele se rendia à vontade de Deus. E sempre, independente do que estivesse acontecendo, ele adorava ao Senhor. O convite para você nesse dia é esse: tenha um coração rendido a Deus e o adore. Sabe por que Davi era assim?
porque ele confiava no amor e na fidelidade de Deus pela sua vida. E o convite de Deus para você hoje, sexta-feira, final de uma semana, mas o início de um mês que está começando, é esse. Tenha um coração rendido a Deus. Mas para isso, você tem que confiar naquele a quem você rendeu o seu coração. Entendeu? Confia na fidelidade e no amor desse Deus, que é incomparável. Ele te ama incondicionalmente. Ele entregou o seu próprio filho em favor da sua vida. Ele te ama acima de qualquer coisa. E ele é fiel. Entendeu? Confia nele e o adore.